O Dom Pedro ele sai do Brasil no meio de uma revolta em 1831, que a elite queria a federalização do país. E ele, assim como Dom Pedro II, acreditavam que não era o momento de federalizar, que era melhor concentrar o poder quando tivesse mais fortalecido, inclusive as elites locais, aí dava poder para as elites. E aí federalizava, então, federalizar significa cada província ia poder escolher seu próprio governador, etc. E ele tinha entendimento que tinha províncias mais avançadas e outras mais atrasadas. Então, tinha que ter um poder central para mandar pessoas capazes, que daqueles locais não tinham, para governar, enquanto essa província não tivesse educação, não tivesse meios de ter a própria forma de se governar. E ele era contra, então, federalizar isso em 1831 o país. E as elites locais começaram a pressionar, fizeram o que fizeram, e ele acabou tendo que sair do Brasil. Depois que ele sai, ele deixa o Dom Pedro I com 5 anos Dom Pedro II com 5 anos de idade para ser o imperador do Brasil. Era necessário demonizar a figura do imperador. Então essas elites que ficaram, elas querem destruir essa imagem do Dom Pedro, porque havia o perigo dele retornar, depois que resolver essas questões dele na Europa, para ser o regente do filho. Ele morre com saudades do Brasil, ele acaba não voltando, ele morre de tuberculose em Lisboa, e aí começa toda uma fake news a respeito de que ele teria matado a Imperatriz Leopoldina com um pontapé na barriga, quando estava grávida e tal, sendo que a expulsão, ele nem estava ele não estava no Rio de Janeiro quando ela morreu. E a expulsão do feto se deu semanas depois que ele já tinha ido embora. Tipo, não é, você não chuta uma grávida, ela vai expelir o feto. O fato do feto ter saído dentro dela abortar, é porque ela já estava morrendo. Ela pegou uma febre tifoide, ela ingeriu alguma coisa contaminada, pegou a febre tifoide, o corpo dela não resistiu e acabou abortando a gravidez. Mas foi uma causa natural o aborto. Mas aí, para ser o Dom Pedro que chutou a barriga dela, foi 2 palitos, entendeu? Essa é a história, assim. Para as pessoas é mais poético, é mais legal acreditar na mentira dessa do que de fato. Às vezes a verdade é sem graça. Então, esse é o problema, né? Às vezes a verdade é sem graça. Mas às vezes tem verdade que é muito engraçada. Por exemplo. Por exemplo, o Dom Pedro era um galinha. Isso, super galinha. O cara teve 300 filhos, enfim. O último filho dele é a coisa mais engraçada. Ele estava em Portugal, ele engravidou uma criada da filha dele, da Maria II de Portugal. E aí ele queria cuidar, porque isso que era engraçado, ele engravidava as pessoas, as mulheres, e a maioria ele conseguiu pegar o filho para criar. De todas as mulheres que ele teve filho, ele tentou fazer o máximo possível para educar os próprios filhos, legítimos ou não. E aí esse último, que ele ainda teve força para engravidar alguém, Quantos anos ele tava, né? Não, ele tava novo ainda, ele morreu com 36 anos, só que morreu com tuberculose. E aí ele tinha engravidado uma mulher, a mulher teve o filho, o que ele combinou com a criatura? Eu vou visitar tal local, que tem um negócio que é a roda do enjeitado, que era uma roda que a mulher era uma roda que você abria do lado de fora da rua, você colocava a criança, girava a roda, essa criança ia pro lado de dentro, né, do orfanato, né, que geralmente era um estabelecimento religioso. E ele combinou com a mãe da criança de levar a menina, o filho, pra lá quando ele estivesse visitando, porque daí quando girasse a roda, a criança ia entrar pro outro lado, ele ia ficar enternecido e ia adotar a criança, aquele órfão que foi colocado, que era filho dele. Mas que era filho dele. Então ele arruma todo o esquema pra poder adotar essa criança, pra não revelar pra múmia, né, pra Imperatriz Amélia que tinha engravidado alguém, entendeu? Não, ele cria um esquema. O cara, quando quer pular cerca, ele inventa cada coisa, né, cara? Voltando ao Dom João VI, tem um... De repente, eu tô fazendo a pesquisa e eu achei uma história de que ele teria um envolvimento com um tal de Rufino de Souza Lobato. Então ele seria bissexual, provavelmente, o Dom João VI. Só que eu fui atrás da história. E aí, quando que isso saiu? Saiu em Portugal, na época que estava caindo a monarquia em Portugal, em 1911. Muito depois. Aí você vai achar a fonte. Aí o cara fala, por que saiu no tal jornal em Londres em 1802? Aquele jornal nunca existiu em Londres em 1802. E o pessoal vai contando a história e não vai atrás
da fonte Da fonte, original. né? Só fica repetindo. Isso quando você vai olhar, até que ponto, né? A coisa vai num crescendo até hoje que acaba replicando o que um cara que era republicano, que queria falar mal da monarquia, inventou. Então aí fica difícil acreditar em algumas histórias baseadas em quem escreveu. E tem poucos relatos, tem poucos documentos. Depende muito do que a gente vai analisar. Assim, quanto mais antigo a gente tende a encontrar menos relatos e a historiografia não era ainda tão criteriosa Sim. como ela é hoje. Então, ó, vamos analisar a Guerra do Peloponeso pelo que o Tucídides escreveu. Cara, o Tucídides fez um grande avanço ali em não dizer que nós vencemos porque somos honrosos e porque os deuses estão do nosso lado. De botar, tem um império aqui, tem outro império aqui, eles se chocaram por questões territoriais, se chocaram por uma questão punitiva, algo que já aconteceu no período, e é isso aí. Então tu vê que o cara, botou ali um argumento plausível, não botou uma questão heróica, uma questão moral ali, ele não colocou a opinião dele, ele relatou um fato. Agora, esse cara ouviu criteriosamente the big picture, algo tão amplo, hoje a gente consegue fazer isso muito melhor. Mas é baseado no que essa galera escreveu naquela época que a gente consegue ter o exercício de historiográfico hoje. Uma das matérias principais da faculdade de História é historiografia, que é tu saber analisar a fonte, para não cair em história de fofoca e replicar Brasil Império, gente, tem muita coisa? Nossa. Já tem bastante. Nossa. Não, mas aí já é um momento que já está sendo melhor escrito. Já tem Então, mas mais já ou menos. documentado. Não é como é agora, mas já tem uma quantidade assim interessante que Mas dá para que nem, tem, É mais que nem recente. todo mundo fala do Dom Pedro I, que teve casos, vários casos com a Marquesa de Santos, teve casos com outras mulheres. E o Dom Pedro I, segundo filho dele, é pintado como ser impoluto. Uma coisa assim que veio à Terra para redimir os pecados do pai. Então o cara era todo certinho e tal. Mas não é verdade. Eu achei na Biblioteca Nacional e coloquei na minha biografia sobre Dom Pedro II uma série de cartas que ele trocou com várias amantes. O cara era mais quieto do que o pai. Isso. Mas não significa que não aprontava. E eu cheguei até o ponto de conseguir identificar uma provável linha de filhos que ele teve. Só que eu não consigo a comprovação final para poder afirmar né? isso. Porque ele teria sido talarico de um amigo dele. O que era Talaricou. Muito comum. Ainda mais quando o amigo é homossexual, pegou sífilis, fez um tratamento à base de mercúrio, ficou infértil e a mulher teve vários filhos. Aí eu acho que melhor do que essa. realmente. Como você faz pra confirmar isso? Não tem como, só se você fizer o exame de DNA. Aí você consegue, mas a pessoa não vai, que a família imperial Não jamais. Imagina. É que se criou ao redor do Dom Pedro II uma história de ser ele é muito mítico, como se ele fosse um santo, né? Mas isso é uma criação do movimento monarquista após a queda da monarquia. Ah, é? Perfeito. Você tem toda essa questão dessa construção dessa figura ainda com o Dom Pedro II em vida, vendo essa construção acontecer no exílio. Eu tenho uma parte do diário dele que é engraçadíssima, que ele fala assim: saiu mais um poema que dizem que é meu. Não foi ele que escreveu o poema. Tipo, pô. ele Aí depois que ele morre, saiu um livro, Poemas, Dom Pedro II. Provavelmente nada aquilo é dele. Aí querem que a princesa Isabel, em 1920, mande um poema do pai para colocar numa estátua que estava sendo erguida em Petrópolis, que ainda tá ele sentado com o livro na mão, e ela, olha, eu desconheço qualquer poema, eu conheço. E aí não, porque então assim, tem um saudosismo monarquista logo após a queda, que ele ainda é reverberado até hoje pelo movimento monarquista brasileiro, e que é fake, né? Muitos, não falo todos, mas eu acho que aí é uma questão pessoal de como eu enxergo isso. Do mesmo jeito que eu brinquei do Rasputin, você pega um vilão, fala que aquele é o culpado de todos os males da humanidade, ele que causou a queda da monarquia na Rússia, e acabou. O contrário Mas também ninguém é. E aí com o Dom Pedro é assim: como eles criaram essa imagem mítica desse. Ele tá 10-0 em muito presidente da República que o Brasil teve, isso é inegável. Mas acredita-se coloca-se ele como uma figura paterna.
que protege os filhos, eu acho que a monarquia ainda quer um pouco isso, de alguém que se responsabilize. Tanto que a E aí você vira uma criança retardada que não sabe votar até hoje. Tanto que a imagem que a gente tem dele é ele mais velho do que o filho dele, né? Ele é mais velho que o filho dele. Ele velhinho. Não, ele mais velho que o pai. É, Né? É, Mais velho que o pai. exato. Desculpa, é mais velho que o pai, é. Do Dom Pedro I. E aí você tem essa imagem que essas pessoas fazem de que a monarquia é isso. Ah, tem o rei, esse rei vai proteger o povo. Não é bem assim. Não é. Há uma construção de que ele morreu como um mártir. E assim, toda a imagem dele no exílio, ele cercado de livros, ou ele cercado de alguma coisa que vá acrescentar a imagem dele como homem culto. No centenário da independência, em 1922, se inauguram várias estátuas do cara, que é o quê? Ou é um imperador popular, que é ele caminhando como se estivesse no meio do povo, ou ele lendo, ou ele pensando. Então se cria essa ideia de que esse cara, ele era o que de fato, ele era um incentivador da cultura. Dom Pedro II é um cara muito estudado, ele era um cara erudito, ele tinha todas essas qualidades. Mas se esqueceu que o cara também tinha uma série de defeitos. Quando ele Ele morre... era controlador, né? Tinha um monte de problema. A imprensa internacional é muito... essa imagem. A imprensa internacional... Olho azul mesmo? Sim, igual a mãe. Não, cara bonitão. Quando ele morre, inclusive, o fotógrafo quer que a cabeça dele fique um pouco mais elevada, ele deitadinho, para uma Sim. imagem bela. Você coloca um livro sobre a cabeça dele. Então, mesmo depois de morto, a gente vê que os livros ainda estão ornando a imagem do imperador. Sabe? O imperador, ele assim que chega no exílio, ele recusa uma ajuda financeira do governo republicano brasileiro. E isso, para imagem, financeiramente, para ele é terrível, mas para a imagem dele, porra, os monarquistas veem isso como isso mesmo. O imperador não está se dobrando ao que os republicanos dizem. Os republicanos não falam nada depois da morte do cara, enquanto a imprensa internacional é só elogios para ele.